Se tem um assunto que sempre está em alta na internet, é a história da banda Mamonas Assassinas. Engraçadíssimo, o que eles fazem? Com seu jeito irreverente e suas letras bem-humoradas, eles conquistaram o Brasil nos anos 90 e ainda são lembrados e homenageados até hoje. Nesse vídeo, vamos relembrar a trajetória desse grupo que marcou a música brasileira e se tornou um ícone da cultura pop. Então, prepare-se para se emocionar, dar boas risadas e relembrar os grandes sucessos dos Mamonas Assassinas. Atenção, atenção, Cranzebeck! Ao top de 4, já vai! Já vai! Mamonas Assassinas surgiu em Guarulhos, em 1995, como uma banda de rock que se destacou por suas composições que misturavam pop rock com diversos gêneros populares, incluindo sertanejo, heavy metal, pagode romântico, vira e forró. Além disso, suas performances irreverentes e excêntricas os tornaram um exemplo do rock cômico, que diferencia o estilo alternativo que a banda Utopia, da qual eles se originaram, tocava. Infelizmente, a banda teve sua carreira interrompida em 1996, quando um acidente aéreo tirou a vida de todos os seus membros. Durante seus breves 8 meses de atividade, eles conseguiram gravar um único álbum, chamado Mamonas Assassinas, lançado em junho de 1995. Esse disco foi um sucesso de vendas no Brasil, com mais de 3 milhões de cópias vendidas, o que lhes garantiu o certificado de diamante pela ABPD. Duas das faixas mais populares, Vira Vira e Pelados em Santos, estiveram entre as 10 músicas mais ouvidas do país em 1995. Posteriormente, foram lançados vários álbuns póstumos, que incluíam material inédito e gravações antigas. A banda é reconhecida como uma das principais do gênero do rock cômico no Brasil e continua a influenciar o cenário musical nacional. O álbum Mamonas Assassinas continua a ser um dos 10 mais vendidos de todos os tempos no país. Início da carreira Banda Utopia. O início da carreira da banda Utopia ocorreu em março de 1989, quando Sérgio Reis de Oliveira, que posteriormente se tornaria Sérgio Reoli, conheceu Maurício Rinotto, irmão de Alberto Rinotto, também conhecido como Bento Rinotto, na empresa de máquinas de escrever Olivetti. Maurício apresentou Bento a Sérgio, que era baterista, e assim nasceu a ideia de criar uma banda. Samuel Reis de Oliveira, irmão de Sérgio, inicialmente não tinha interesse em música, mas se interessou após ver Sérgio e Bento ensaiarem em sua casa e passou a tocar baixo elétrico, completando a cozinha da banda, que tocava principalmente covers de bandas como Ultraje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e Rush. A banda começou a se apresentar na periferia da Grande São Paulo e durante um show no Parque Secap em julho de 1990, o público pediu para que eles tocassem Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Como não sabiam a letra, pediram a um espectador, Alexander Alves, que subisse ao palco para ajudá-los. Apesar de não saber a letra, sua performance engraçada garantiu-lhe o posto de vocalista da banda. Sérgio apresentou o tecladista Márcio Araújo, mais tarde conhecido como o Sexto Mamonas, ao grupo em 1990. Júlio César Barbosa, que mais tarde adotou o nome artístico de Júlio Razek, foi o último a entrar na banda para auxiliar Dinho nas canções em inglês, além de atuar como percussionista e consertar os equipamentos da banda. E a utopia da banda Utopia quer gravar um disco e viver profissionalmente como músico, falou? E vamos lá! 1, 2, 3, 4! Com essa formação, a banda continuou tocando em locais de pouca expressão em São Paulo e região. Em entrevistas, Sérgio Reoli mencionou que os melhores shows eram os beneficentes, já que a banda não gastava e nem ganhava dinheiro. Em uma ocasião, a banda dormiu no próprio palco após um show no interior, pois o dinheiro mal cobriu as despesas. E na volta, Dinho quebrou a caixa de marchas da Kombi da banda ao fazer uma gracinha para uma garota. O fracasso comercial.
Em 1992, a banda produziu seu primeiro e único disco independente, Utopia, composto por 6 músicas, no estúdio de Rick Bonadio. Apesar da produção de 1.000 cópias, somente 100 foram vendidas, resultando em um fracasso comercial. Eles eram uma banda de rock já no meio dos anos 80, assim, mas querendo copiar Titãs, Ira, Ultraje. A referência deles, Capital Inicial, a referência deles era o rock que estourou dos anos 80. Né? Enquanto isso, Márcio Araújo, que cursava Engenharia Civil na Universidade de Guarulhos, encontrou dificuldades em conciliar a rotina de ensaios e viagens com seus estudos e projetos profissionais, o que o levou a faltar em ensaios aos sábados e viagens em dias úteis. Por esse motivo, ele não participou da gravação das faixas de Utopia, embora tenha aparecido na capa do disco. Depois que Márcio saiu da banda, Júlio Razek se tornou o tecladista e vocalista de apoio. Com o tempo, a banda descobriu que suas palhaçadas e paródias musicais eram mais populares do que as canções sérias e covers que costumavam fazer. Eles começaram a apresentar paródias nos shows, mesmo com receio da reação do público, e descobriram que o público adorava suas músicas engraçadas. Essa foi a chave para o sucesso da banda. A Utopia tinha o sonho de se apresentar no ginásio Pascoal Tomeu, conhecido como Tomeuzão, o principal ginásio de Guarulhos, que só recebia artistas famosos. Dinho e Júlio foram pedir para se apresentar como uma preliminar para o show de Guilherme Arantes, mas foram rejeitados com a seguinte frase, abre aspas, aqui é um ginásio para grandes bandas, não para a bandinha, fecha aspas. Dinho discutiu com a autoridade e afirmou que um dia eles seriam famosos e que a prefeitura pediria para eles se apresentarem no Tomeuzão. E você, tá gostando desse vídeo sobre a história da banda Mamonas Assassinas? Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe também nos comentários qual é a música dos Mamonas que você mais gosta e compartilhe com os amigos que também são fãs dessa incrível banda. Mudança de perfil e gravação da demotape. Após perceberem a necessidade de mudar de abordagem, adotando um tom mais humorístico, os músicos gravaram uma fita demo com 2 canções. Inclusive, nós temos uma fita aqui na casa como Utopia. Tem um clipe aí. Fala não. Eu falo, como não? Eu não tenho vergonha do meu passado. Eu não tenho vergonha do meu passado. Acompanhados pelo produtor e técnico de masterização, Rodrigo Castanho. A gravação ocorreu em outubro de 1994, durante a madrugada, no antigo estúdio do produtor Rick Bonadio, localizado na zona norte de São Paulo. Durante a gravação das faixas Mina, Minha Pitulinha, que posteriormente seria conhecida como Pelados em Santos, e Robocop Gay, boa parte das letras foram criadas naquele momento, com Dinho escrevendo grande parte das letras enquanto gravavam as bases. A gravação foi repleta de risadas e bagunça, com o humor e a espontaneidade dos músicos sendo evidentes. Segundo Rodrigo Castanho, algumas das falas utilizadas nas canções foram ideias do próprio Dinho, que não perdia a oportunidade de fazer uma piada. Foi ali, naquela gravação, que nasceram as primeiras canções da banda. Na manhã seguinte, Rodrigo Castanho encontrou-se com o produtor Rico Bonadio e contou que havia rido a noite toda ouvindo 2 canções gravadas pelos Mamonas Assassinas. Bonadio, que também ouviu as músicas e adorou, sugeriu que Mina, Minha Pitulinha, poderia ser a primeira canção de trabalho da banda, mas teria que ter um som menos brega e mais rock and roll. Aí ele gravou durante a noite, eu cheguei de manhã, o Rodrigo Castanho, que trabalha comigo até hoje, ele tava careca, ele tinha raspado o cabelo, coisa de moleque. Aí cheguei lá e falei, aí, Rodrigo, puta, meu Dinho gravou uns negócios muito engraçados aí, cara, puta, engraçado. Aí ele deu play pra mim num, tipo esse aqui assim, sabe? Sei, tô ligado. Fita cassete, ele tocou a música do Dinho. Aí eu ouvi Pelados em Santos e Robocop Gay, mas num arranjo meio Reginaldo Rossi, assim, lento. Nossa! Mina, seus cabelos é da hora. Mas era tão engraçada a letra que aí me deu um estalo. Aí quando eu ouvi aquilo, eu falei: se a gente misturar isso com o rock do Utopia, vai dar bom.
De novo, na ingenuidade. Claro. Na ingenuidade. Não tinha porque nenhuma... Essa o forma não tinha sido, o mercado não estava esperando uma coisa assim. Em uma reunião com o grupo, Bonadil sugeriu que a mudança de perfil deveria ser completa, começando pelo nome da banda. Os próprios músicos sugeriram vários nomes, incluindo Um Rapá da Zé, Tangas Vermelhas e Os Cangaceiros de Teu Pai. Mas foi Samuel quem sugeriu Mamonas Assassinas do Espaço, que acabou sendo abreviado para Mamonas Assassinas. Falei, só tem uma coisa. Não pode ser Utopia. Não pode ser Utopia, que esse nome é uma merda. Vamos arrumar outro nome. Aí na cozinha mesmo, o Samuel falou, a gente podia pôr Mamonas Assassinas do Espaço. Mamonas Assassinas do Espaço. Aí tiramos o do Espaço, né? Eu falei, do Espaço não precisa não, mas Mamonas Assassinas é legal. Esse nome com duplo sentido combinou perfeitamente com a nova abordagem cômica da banda. Além do nome, os integrantes mudaram seus nomes e figurinos para se adequar à nova persona. O figurino passou a ser mais caricato e menos rock and roll. Em 2010, a Rede Record exibiu imagens da primeira apresentação do Utopia, banda anterior dos Mamonas Assassinas, em um programa de televisão chamado Sábado Show. Durante o quadro Oficina, destinado a bandas de garagem, é possível notar o figurino dos músicos, como o Bento com cabelo curto e boné, e os outros membros com cabelos compridos. Após mudarem de perfil, os Mamonas Assassinas passaram a se apresentar sempre usando trajes como os do Chapolin Colorado, de presidiários, bonés extravagantes e com cabelos pintados, além de uma postura mais descontraída no palco. A banda então gravou novamente a demotape com Mina Minha Pitulinha, ganhando uma sonoridade mais pesada e o nome Pelados em Santos. Enquanto Robocop Gay recebeu uma nova mixagem e Vira Vira foi gravada pela primeira vez. Com as 3 músicas em mãos, a banda enviou uma fita demo para 3 gravadoras, incluindo a Sony Music e a EMI. Rafael Ramos, baterista da banda Baba Cósmica e o filho do diretor artístico da EMI, João Augusto Soares, gostou tanto do som dos Mamonas que recomendou fortemente a contratação para o pai. Rafael costumava dar sugestões ao pai sobre novas bandas que enviavam suas canções para a gravadora. Inicialmente, João Augusto Soares se recusou a assinar com a banda, mas seu filho Rafael persistiu e em 7 de abril de 1995 conseguiu levá-lo a um show dos Mamonas Assassinas. Conforme descrito no livro autorizado sobre a banda, intitulado Mamonas Assassinas, blá blá blá, a biografia autorizada, abre aspas, quando João Augusto de Macedo Soares, de 39 anos, vice-presidente da gravadora EMI Odeon, seu filho Rafael, de 16 anos, e o produtor independente Arnaldo Sacomani finalmente chegaram, a boate Lua Nua estava quase vazia. Eram 10h30 da noite, meio fria de 7 de abril de 1995. Fecha aspas. Após assistir ao show, João Augusto imediatamente assinou o contrato com a banda. Vou mostrar pros caras. Boa. Eu não tava inventando nada, eu tava acreditando de fato. E foi o que aconteceu. A gente gravou a demo. Quantas músicas? 4 músicas. O Pelados? O Vira, que era o do português, e o Jumento Celestino. Tá. Então foi as 2, Robocop Gay e tal. No entanto, antes de gravar o álbum, surgiu um problema. A EMI exigiu que pelo menos 10 canções fossem incluídas no CD. A banda mentiu, dizendo que já tinham 7 canções e que em uma semana poderiam compor as demais. Mas na verdade só tinham as 3 que haviam enviado para a gravadora. Em uma semana conseguiram compor 12 canções, totalizando 5 a mais do que o mínimo exigido pela gravadora. Em maio de 1995, a EMI enviou todos os integrantes para Los Angeles, nos Estados Unidos, para gravar seu único álbum. Rick Bonadil, apelidado pela banda de Kreuzebeck, ficou responsável por gravar, lançar os músicos e vender os shows. Após o lançamento do álbum em 23 de junho de 1995, ele inicialmente passou despercebido nas lojas.
No entanto, no dia seguinte, quando a 89 FM, a Rádio Rock, tocou a música Vira Vira, os Mamonas estouraram. Este álbum de estreia tornou-se o mais vendido da história do Brasil. E apesar das letras politicamente incorretas, os Mamonas Assassinas tiveram um enorme sucesso entre o público infantil. De acordo com Eduardo Vicente, doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, seu artigo Segmentação e Consumo, a produção fonográfica brasileira 1965-1999, abre aspas, aparentemente, o fenômeno Mamonas demarcou uma tendência diferenciada na canção infantil, pela qual o visual limpo e as letras inofensivas de apresentadoras como Angélica, Xuxa e Eliana foram substituídas pela incorreção política e gramatical, pelas expressões de duplo sentido e pela aparência quase ofensiva de figuras como Tiririca e Rodolfo e ET. Apesar disso, houve tentativas de censurar a banda. Um diretor da Rádio Brás proibiu a execução das músicas na rede oficial de rádio por considerar suas letras demasiado indecentes. A determinação foi anulada por ordem da presidência da Rádio Brás e o diretor acabou sendo demitido. Com o sucesso comercial estrondoso, os Mamonas partiram para uma exaustiva turnê, aparecendo em programas como Jô Soares 11h30. Tava ruim na Bahia, profissão de baia fria, trabalhando noite e dia, não era isso que eu queria. Eu vim embora passando pau. Domingo Legal, Programa Livre, Domingão do Faustão e Xuxa Park. Em fevereiro de 1996, foram destaque da capa Billboard, em uma reportagem sobre as vendas recordes do álbum de estreia. Os Mamonas Assassinas eram tão populares que sempre que apareciam na televisão, a audiência triplicava, fazendo com que as emissoras brigassem para tê-los em seus programas. Segundo Rick Bonadil, a Rede Globo de televisão tentou contratá-los exclusivamente por 3 anos, mas a M barrou a proposta por acreditar que isso prejudicaria seus negócios. A M também havia barrado anteriormente a venda de produtos licenciados, que foram lançados apenas postumamente pelos mesmos motivos. Durante a época em que fizeram inúmeros shows, eles foram apelidados de rolo compressor, porque as outras bandas e artistas tinham medo de tocar na mesma cidade que eles, já que todo mundo queria assistir aos Mamonas. Esse sucesso, no entanto, causou rejeição em alguns círculos musicais e jornalísticos. E o tempo passa. 25 segundos, primeiro tempo. Olha o gol. Gol aonde? Na Fonte Nova, Goiás, 1 Goiás. A bola continua rolando, peguei pela direita. Domina a bola no peito, vai jogando a bola bonito. E atenção, vai, passou pela primeira, tocou para a Viola, atenção. E atenção, domina, Marcos, pega a bola para a ponta esquerda, passou pela primeira, jogou dois, o juiz está na frente, chutou a bola no pau do juiz. O logotipo da banda é uma inversão da logomarca da Volkswagen, colocada de cabeça para baixo e com a adição de uma barra horizontal para formar o A, resultando em um M e um A de Mamonas Assassinas. 2 marcas da Volkswagen são mencionadas em suas músicas: a Volkswagen Brasília em Pelados em Santos e a Volkswagen Kombi em Lá Vem o Alemão. Os Mamonas estavam se preparando para uma carreira internacional e tinham uma partida para Portugal, agendada para 3 de março de 1996. No dia 6 de janeiro de 1996, os Mamonas Assassinas finalmente realizaram o sonho de se apresentar no Tomeuzão, em Guarulhos, local que anos antes os havia rejeitado. Esse show ficou marcado pelo fato de que a banda de abertura foram eles mesmos, porém vestidos como a banda Utopia, tocando músicas deste grupo, realizando assim um desejo antigo. Além disso, vídeos amadores mostram Dinho sentado no palco, onde, em um tom de desabafo, envia uma mensagem cheia de energia positiva e críticas para aqueles que não acreditavam no trabalho deles. É possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje, é possível realizar
Esse show contou com a presença de 18 mil pessoas. E Ana Paula Razek, irmã de Júlio, comenta que, abre aspas, um juiz não queria deixar as crianças entrarem, mas tanta gente protestou que ele acabou liberando, fecha aspas. Acidente e fim trágico. No dia 2 de março de 1996, enquanto retornavam de um show em Brasília, o Learjet modelo 25D prefixo PT-LSD, em que estavam os Mamonas Assassinas, chocou-se contra a Serra da Cantareira às 23 horas e 16 minutos, durante uma tentativa de arremetida, resultando na morte de todos a bordo. O tipo de avião, ele contribuiu para o acidente. Por que era? Porque para voar aquele avião tinha que ter determinado número de horas que o cara não tinha ainda. Então, aí já começa. Isso vai causar um acidente? Não, só isso não. Precisa ter mais coisa. O que tem de mais coisa? Mamonas vivia freneticamente voando para lá e para cá. E essa empresa, parece que só eles voavam, os Mamonas. Então o cara voava muito sem descanso. Então, aqui, tu dirigir um carro cansado já é perigoso. Imagina tu pilotar um avião que requer uma atenção gigantesca. Dirigindo cansado, você quer chegar antes em casa, você pode acelerar mais, você pode tomar uma decisão precipitada. Você não tá com a cabeça funcionando legal, qualquer coisinha você se irrita, porque você tá cansado. E no avião não, né? No avião você tem que seguir aquele ritmo. No avião você não pode acelerar para chegar mais rápido nem nada. Você tem um limite de velocidade. Então teve isso. E aí teve, durante a aproximação para Guarulhos, eles vieram alto e rápido para chegar na pista. Quando o piloto vê que não vai dar para pousar, porque eles estão muito rápidos e muito altos, eles avisam para a torre que estão arremetendo. O que é arremetida? E por isso que tem um monte de gente que tem medo de arremetida, né? Arremetida é só o seguinte, não vai dar, eu vou subir de novo. É que dá um tranco, né? Vou fazer certo de novo. Dá um tranco porque se você pegar carta de aproximação de aeroporto, carta que piloto usa, ele fala, já está escrito ali o que tem que fazer. Então Guarulhos, por exemplo, tu vem pousando na 27 da direita. Aí a carta está escrito assim, em caso de aproximação perdida, suba para 7.000 pés e após 4.500 faça uma curva à direita e vá para uma posição X no espaço para ficar esperando o que vai acontecer. E aí tem que entrar no tráfego de novo e blá blá blá. Se tu tem que subir, o motor não quer nem saber, ele vai para a posição que você tem que subir. Então quando eles começam a arremetida, nem no eixo da pista ele tá um pouco mais para a esquerda. E aí, como ele fez a aproximação por instrumentos. A carta de Guarulhos fala que no caso de perda de aproximação, ele teria que fazer curva para a direita. Ele faz curva para a esquerda. Nossa. Do lado esquerdo de Guarulhos tem aqueles morrinhos lá, da Serra da Cantareira, né? Acho que é isso. Aí ele faz para a esquerda. E aí, parece que eles querem acelerar alguma coisa e a torre passa a instrução para ele, achando que ele virou para a direita. Então a torre não se ligou, que ele não estava na posição que estava, que ele tinha virado para a esquerda ao invés de para a direita. E aí é mais um erro. Até isso o avião não cairia por causa disso, não bateria por causa disso. O problema é que além dele ter feito curva para o lado errado, ele ainda manteve uma altitude errada. E aí ele fala... Aí ele tá voltando aqui, né? Tipo, ele ia pousar aqui, ó. E aí ele tá voltando para cá. Quando ele chega aqui, ele fala para a torre, quero girar a base. Girar a base é o seguinte, quero vir para cá e pousar. Só que a torre fala, não, mas você tem que voltar para o controle de São Paulo, porque existem outros aviões para pousar. E aí ele tinha que ser sequenciado, ele tinha que entrar numa fila para pousar. Se ele tivesse sido autorizado a virar aqui, o acidente não teria acontecido. Só que ele estava abaixo. E aí ele prosseguiu, porque a torre falou, não gire. O enterro dos integrantes da banda ocorreu no dia 4 de março de 1996, no cemitério Parque das Primaveras, em Guarulhos, São Paulo, e foi acompanhado por mais de 65 mil fãs. Algumas escolas suspenderam as aulas em respeito ao luto, e a cerimônia fúnebre foi transmitida por canais de TV que interromperam a programação normal.
relação com a aviação. Os Mamonas Assassinas mantinham uma relação peculiar com a aviação. Desde a adolescência, Samuel gostava de desenhar aviões e mais tarde, Sérgio, Bento e Samuel formaram a banda Ponte Aérea, posteriormente rebatizada de Utopia. Além disso, todos os integrantes da banda moravam perto do Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos. No disco homônimo do grupo, há um agradecimento a Santos Dumont. Dinho chegou a mencionar o cantor norte-americano Ritchie Valens, morto em um acidente aéreo, em uma entrevista. Em algumas ocasiões, Dinho até assumiu o lugar do copiloto durante as viagens do grupo. Infelizmente, a banda também teve experiências trágicas com a aviação. O avião em que costumavam viajar sofreu um acidente em Brusque, Santa Catarina, em novembro de 1995, e em 2 de março de 1996, o jatinho em que estavam se chocou contra a Serra da Cantareira, matando todos a bordo. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você ganhou o dinheiro dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Curiosamente, no dia do acidente, Júlio havia comentado com um amigo que sonhara com um acidente de avião, o que acabou sendo registrado e divulgado pela mídia. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. O legado. Os Mamonas Assassinas conseguiram alcançar sucesso em todas as faixas etárias, apesar de suas letras politicamente incorretas, que incluíam palavrões e que não deveriam ser tocadas nas rádios. Surpreendentemente, a banda formada pelos mesmos integrantes do fracassado grupo Utopia se tornou ídolo do público infantil. De acordo com a crítica especializada, a fórmula do sucesso do grupo estava baseada em letras humorísticas e canções ecléticas, com apelo pop que parodiavam diferentes estilos musicais, incluindo rock, heavy metal, brega e até o vira português. Contudo, a questão sobre qual legado os Mamonas deixaram é debatida até hoje, uma vez que as letras de suas canções eram apelativas, como a polêmica Robocop Gay, que recebeu duras críticas de grupos LGBTs. Além disso, a banda foi rotulada de ridícula e de palhaça pela crítica especializada. Para muitos, o legado dos Mamonas Assassinas foi sua alegria e humor irreverente, que refletiam o comportamento de seus jovens integrantes, liderados pelo vocalista, que tinha um talento natural para a comédia. A banda também deixou sua marca, com suas letras irreverentes, figurinos exóticos e uma performance estilo pastelão. Acontecimentos pós-acidente. Após a tragédia que vitimou a banda Mamonas Assassinas, o uso comercial do nome do grupo sob licença autorizada pelas famílias dos integrantes gerou muita disputa e especulação. Empresas buscaram utilizar a marca em diversos produtos, desde alimentos e refrigerantes até brinquedos, roupas, tênis e revistas em quadrinhos, devido ao grande número de produtos piratas já disponíveis no mercado. O empresário Sami Elia defendeu que as famílias tinham todo o direito de usufruir do sucesso conquistado pelos filhos de classe média baixa de Guarulhos. Assim, foram comercializados milhares de produtos com a imagem da banda, incluindo um brinquedo de plástico chamado Pum Pum Mamonas Assassinas, lançado pela Estrela, que vendeu 300 mil cópias até outubro de 1996. A Panini Brasil lançou um álbum de figurinhas que incluía cromos com fotos da banda, caricaturas, ilustrações e uma HQ, vendendo 250 mil exemplares e 20 milhões de envelopes de figurinhas até fevereiro de 1997. Para suavizar o clima de tragédia, uma história em quadrinhos foi criada para explicar o desaparecimento repentino dos Mamonas Assassinas às crianças. Homenagens.
Diversas homenagens foram prestadas aos Mamonas Assassinas após a tragédia que vitimou seus integrantes. No mesmo ano do acidente, o grupo de pagode Só Pra Contrariar gravou a música Tributo aos Mamonas. Enquanto os Titãs dedicaram seu álbum acústico MTV de 1997 à banda. Ainda em homenagem, os Titãs regravaram o sucesso Pelados em Santos, no álbum de covers As 10 Mais, lançado em 1999. Oh, mina, teus cabelos é da hora. O cantor Barrerito também compôs a canção Avião Assassino, em referência ao Quinteto de Guarulhos. É uma música que eu fiz em homenagem aos Mamonas Assassinas. E esta música, o título da música é Avião Assassino. Nos braços da saudade deixaram crianças, jovens, velhos e amigos. Estou cantando a história porque também aconteceu comigo. Até mesmo a Brasília Amarela dos Mamonas e a própria banda são mencionados na canção Festa da Música Tupiniquim, do álbum Quebra-Cabeça de Gabriel o Pensador. A Turma da Mônica produziu uma história em quadrinhos, Mamona Mania, pouco antes da tragédia, além de ter uma outra história onde Mônica conhece a banda Azeitonas Assassinas, que toca uma versão de Pelados em Santos. Os Mamonas também apareceram em um episódio do desenho animado da MTV Brasil, a Mega Liga MTV de VJs Paladinos, onde voltam do além para salvar o mundo. Já a torcida do Esporte Clube Internacional entoa uma paródia de Pelados em Santos em jogos de futebol, que posteriormente foi adotada por outras torcidas de times brasileiros, incluindo Remo, Flamengo, América de Natal, América Futebol Clube de Teófilo Otoni, Bahia, Tupi, Ceará e Estrela do Norte Futebol Clube, além do Pesqueira Futebol Clube. Em 2016, a cidade de Guarulhos inaugurou uma estátua em forma da icônica Mamona Sorridente, símbolo da banda, em uma praça que passou a ser conhecida como Praça Mamonas Assassinas. A praça está localizada no conjunto habitacional Zezinho Magalhães Prado, também chamado de Parque Secap, próximo ao terminal rodoviário de Guarulhos. E se você ainda não conhecia a história da banda, espero que tenha gostado de aprender um pouco mais sobre eles. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum vídeo. Grande abraço e até a próxima!